seja bem-vindo a mais um UFSC Entrevista. E no programa de hoje, o nosso convidado é ex-diretor da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina e com 21 anos era um jovem repórter no Jornal de Santa Catarina que atuou na Novembrada. O convidado de hoje é Moacir Lott. Muito obrigada, Moacir, pela sua presença no programa. Então, eu queria começar já falando sobre esse evento. Como é que você acha que a Novembrada acabou influenciando na sua experiência de jornalismo? Pois, foi uma surpresa, inclusive, a própria revolta, né? Porque não se imaginava que ela tomasse as dimensões que tomou. Porque era a ditadura e Santa Catarina queria fazer uma homenagem muito especial ao presidente Figueiredo, né? E isso acabou revoltando a população. Foi organizado uma manifestação no centro da cidade pelo DCE da Universidade Federal de Santa Catarina e o general e o governo do estado, na Praça 15, eles foram, vamos dizer, surpreendidos pelo movimento popular. O que aconteceu foi que a população achou isso um desaforo, né? Fazer essa homenagem com churrascada, balões e um clima de festa para receber o general. E nós, da imprensa, também não tínhamos ideia de que poderia acontecer um movimento, uma revolta, né? Depois chamada de Novembrada. E na cobertura, a gente então, de repente, percebeu que iria acontecer muito mais do que a homenagem, né? E até a revolta ela foi ampliada pela própria provocação, vamos dizer assim, do staff do presidente. O próprio presidente também contribuiu com isso, né? Que não aceitou, né? Não aceitava, né? Vamos dizer assim, a manifestação democrática popular, que foi uma reação, né? Enfim, contra a forma como Santa Catarina estava recebendo e que queria mostrar que esse é um presidente do povo, que é um presidente que tinha o cheiro do povo. Durante a cobertura, de repente, começou vamos dizer, essa manifestação mais agressiva e acabou com uma violência policial muito forte, né? Que atingiu, evidentemente, a população, levou à prisão dos líderes estudantis e sobrou também para a imprensa, né? Eu estava fazendo a cobertura, acabei agredido, espancado pela polícia militar em frente ao Palácio Cruz de Souza, né? Uhum. E acabei indo para o Hospital de Caridade, lá recebi o tratamento, né? Luxação, tinha uma série de na altura dos rins, enfim, eu tinha sido bastante, vamos dizer, agredido e inclusive recebi o tratamento. Mas, de qualquer forma, a cobertura jornalística foi feita, né? Nós escrevemos a matéria e o mais triste do episódio, quer dizer, eu acho que a coisa mais grave, e aí entra a questão do que é a experiência jornalística que eu levei, ou a lição que eu recebi naquele período, é que a reportagem em Blumenau ela foi deturpada, no Jornal de Santa Catarina, deturpada, né? Houve uma manipulação, né? do texto, não só censurada, mas também totalmente modificada, e inclusive dizendo que a conduta, a postura da polícia teria sido exemplar. Então, o que é revoltante é que o repórter do próprio jornal tinha sido espancado e tinha saído do hospital, vamos dizer assim, e o jornal ainda teve essa petulância de elogiar e dizer que a
postura da polícia foi exemplar. Significa assim, o que o repórter estava fazendo aí, né? Realmente, pelo que foi colocado, também no editorial, parecia que ele merecia realmente levar uma surra por estar aí fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel de jornalista. Vamos dizer, a parte boa é que a matéria feita, a original, né, ela acabou sendo distribuída para outros órgãos de comunicação. E, inclusive, através do telex do jornal, né? Então, nós recebemos solicitações, pedidos de vários locais do país, inclusive a Agência Estado, né, também, na época a Elaine Borges era correspondente, recebeu o material e redistribuiu, e de outros jornais, inclusive no Nordeste, de vários lugares, acabaram recebendo esse material. O jornal, mais adiante, né, porque a Novembrada ela não foi só um dia, ela durou alguns dias, né? Depois desse episódio, eles vendo o erro, né? Quer dizer, porque na verdade havia uma orientação do governo de realmente censurar e não mostrar os fatos do que aconteceu, e vendo que o próprio jornal concorrente, Jornal Estado, tinha feito uma matéria comigo, mostrando o que tinha acontecido e inclusive mostrando até os ferimentos, e o jornal acabou num editorial dizendo que realmente a polícia tinha se excedido. Mas aí o mal, vamos dizer, já estava feito, né? Ao longo da sua carreira, você passou por alguns outros episódios em que você acabou sendo censurado, como dessa vez, exemplo da Novembrada? Esse controle, né, vamos dizer, essa manipulação nos órgãos de comunicação, ela existe, né? Nem sempre é de origem política, muitas vezes é de origem econômica. Esses episódios, eles ocorriam pontualmente, assim, não eram uma norma, né? A gente trabalhava muito naquela linha de escrever tudo, sem medo, né? Então, nós tínhamos, assim, muito espaço, inclusive, só em casos mais específicos, assim, que havia esse problema. Ou aconteciam os problemas de cobrança ou depois, né? Então, não era uma censura prévia, né? Nesse caso, foi uma censura prévia, porque já se impediu de publicar a matéria. Nos outros casos, inclusive, por exemplo, no período das diretas eu também fui demitido no jornal. Mas por estar envolvido não só no movimento político, mas também em função da participação no movimento sindical, né? Então, foi um outro momento difícil. Depois, um outro episódio foi no Caderno C, que eu editava o Caderno C, é um caderno de cultura, e na época, quando era uma edição de final de semana, ele saía sempre nos finais de semana, no final de semana eu fui à banca, né, o jornal estava sem o caderno, e que ele tinha sido retirado pelo dono do jornal, o editor, sem me avisar, inclusive, né? E foi em função de uma reportagem, um texto, que na verdade foi até uma resenha sobre o livro do Samuel Weiner, que foi mostrando a relação direta que havia entre órgãos de comunicação, que se chamava Minha Razão de Viver, com as empreiteiras. Coincidentemente, naquele período, o proprietário do jornal era um empreiteiro. E nessa resenha, eu destacava como era malévola a ligação
e a interferência e essa relação, né, entre empreiteiros, governo e imprensa. E como coincidentemente o proprietário do jornal era empreiteiro e tinha essa relação com o governo, ele tomou essas dores e não só foi demitido, como o próprio caderno de cultura foi extinto. Nossa. Não só retirado, né, mas foi extinto também. Então, acabou esse caderno de cultura, que era uma proposta inovadora, né, que tinha realmente, até então, muito espaço para crítica e era bem plural o caderno. Havia espaço e se tinha uma ideia de que cultura não é só a questão de variedades, entretenimento, essas coisas, mas nós colocamos nesse caderno as questões sociais, inclusive ali não entrava só também cultura, mas entrava também problemas da política, problemas da economia, enfim, é um caderno bem crítico e que foi retirado assim daquela forma, né? Chegando num domingo na banca para comprar o jornal, o caderno não estava mais. Mas logo a gente continua com essa história, porque agora a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí.